Gente, o pelotão de operações especiais não está nem previsto na documentação normal do Exército Brasileiro. Se você pegar um batalhão de infantaria e falar assim, me mostra aqui no seu quadro de cargos previsto, onde está escrito a palavra pelotão de operações, as palavras pelotão de operações especiais, não está escrito em lugar nenhum. Tá certo? Agora, o comandante de batalhão pode ter um pelotão de operações especiais? Pode. Então ele designa ali uma fração lá para ser o seu PELOPS, o seu pelotão de operações especiais. Tá certo? E ele vai dar, que tipo de poderes ele vai dar para aquele tenente comandante do PELOPS, para aqueles sargentos que estão ali, para os cabos e soldados que vão integrar? Ele vai dar instrução. O poder que vão ter aqueles subordinados dele vão ser um nível diferenciado de instrução. Poxa, por que ele não dá então instrução para todo mundo? Pô, primeiro, porque talvez não tenha meios para dar instrução para todo mundo. Segundo, porque aquele pelotão, por ser especial, normalmente ele é composto por pessoal que já está lá na unidade há mais tempo, para não ter o trabalho de pegar um cara do zero, recruta, que entrou naquele ano, e transformar ele num combatente diferenciado. Então você monta aquele pelotão e coloca nele, por exemplo, uma grande quantidade de militares antigos, se possível a totalidade. E aquele pelotão, integralmente ou em grande parte composto por soldados antigos, já experientes, vão ter a instrução diferenciada que vão transformar ele num combatente especial. Não estou dizendo que ele vai ter as habilidades de um operador de operações especiais do Exército, que ele vai ter as habilidades de alguém que frequentou o curso de comandos ou de forças especiais. Não é isso, tá certo? Ou um curso de formação de cabo comandos, no caso do nível dos cabos soldados, tá? Que é um curso diferenciadíssimo também. Não é isso. Mas aquele elemento que foi selecionado para integrar o PELOPS, ele vai ter sim um papel diferenciado. Quando o comandante de batalhão, daquele batalhão de infantaria lá, não é um batalhão de operações especiais, não. Quando aquele comandante de batalhão de infantaria tiver um evento que ele sabe que é importante e que ele pode resolver com um pequeno efetivo, que ele consegue resolver com 20, 30 homens, ele manda o PELOPS. Ele manda o PELOPS. É um pessoal que geralmente tem um nível de prontidão maior, que quando você estala o dedo, ele rapidamente se agrupa, ele vem. Às vezes ele está em casa combatendo o PELOPS, ele sabe, o PELOPS tem um plano de chamada só dele, que o tenente comandante de PELOPS, quando ele liga pro pessoal, quando ele aciona, em pouquinho tempo está todo mundo lá. Os outros pelotões do batalhão demoram mais. Então, quando o comandante tem alguma coisa diferente, que ele sabe que pode resolver, que é importante e que ele pode resolver com 20, 30, 15 soldados, ele aciona o seu PELOPS. Depois, ele, com mais tempo, os outros vão chegando, ele vai botando mais gente. Mas o PELOPS é o que vai na frente. Então, isso dá o cunho, o tom de operações especiais para aquela fração diferenciada. Tá certo? E isso tem demais no Brasil. Algumas brigadas do Exército Brasileiro montam SWOPs, subunidades de operações especiais. Ela fala assim, ó, aí o comandante da brigada que regula. Batalhão tal, monte um PELOPS. Se você não tem, monte um. O outro batalhão, monte um PELOPS também. O outro batalhão, monte um. O grupo de artilharia, monte um PELOPS. O batalhão de engenharia, monte um PELOPS. Ah, mas eu sou de engenharia, eu construo estrada. Amigão, para 30 pessoas lá e transforma num PELOPS. Tá certo? E aí, com aqueles PELOPS, o comandante da brigada monta o que nós chamamos de uma subunidade de operações especiais, uma SWOPs. Então, quando o comandante da brigada, do mesmo jeito, também tem um problema que ele é capaz de resolver com uma quantidade de pessoas relativamente pequena, 20, 30, 50, 100 pessoas, cento e poucas pessoas, ele manda acionar as SWOPs dele. Aí vem pelotão de tudo quanto é lado, compõe aquela tropa que é diferenciada, que chega rápido, que tem um nível de adestramento maior e resolve a parada lá. Tá certo? Eu vivi em ambientes onde eu convivi muito com essas tropas. Tá? Vou falar um aqui muito diferenciado. O 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Fica no Rio de Janeiro. Cara, o 26 Paraquedista é como se fosse um batalhops. Ele é um batalhão dentro da Brigada Paraquedista, tem cerca de 500 militares, tá certo? E todos esses 500 militares têm instrução diferenciada. Durante muitos anos, o 26 Paraquedista foi integralmente composto por soldados antigos, do núcleo base. O 26 não recebia recruta. Até 1986, o 26 não recebia recruta. Em 87, recebeu recruta pela primeira vez em décadas. Tá certo? E aí passou a ter alguns soldados que entravam no primeiro ano lá no 26. Mas era um batalhão que sempre foi composto por uma grande quantidade de núcleo base, por pessoal antigo. Tá certo? E por essa simples característica já diferenciava ele dos demais. E recebia meios para dar instrução. Então aquela instrução diferenciada que exigia às vezes mais quantidade de munição, que exigia aeronaves em maior quantidade para permitir saltos, por exemplo, o 26 tinha prioridade.
E aí ele conseguia transformar todo o seu efetivo como se fosse num batalhão composto por Pelopes, o que deixava ele numa condição diferenciadíssima. Tanto é que quando a brigada paraquedista precisa acionar uma tropa especial de valor batalhão para resolver um problema que 500 pessoas conseguem resolver, ele aciona a brigada paraquedista, ou aciona o 26B paraquedista como batalhão, ou aciona o que nós chamamos de Força Tarefa Santos Dumont, que é o 26B paraquedista reforçado por algumas tropas diferenciadas que a brigada tem em outros lugares. Então, para pegar um exemplo aqui de um nível ainda maior, como se fosse um batalhão de operações especiais, é o 26B paraquedista. Mas se você olhar para outras brigadas do Exército, pegar um exemplo aqui, a Brigada de Santa Maria. Eu fui chefe do Estado-Maior lá. Tá? Eu servi lá no 7º BIB, em 96, 78. Foi de lá que eu fui para os Estados Unidos, lá que estava o cara que fez para mim o pedido para mim ir para os Estados Unidos. Servi lá no 7º BIB, na época o 7º BIB estava em Santa Maria, hoje ele não está mais, está em outra cidade, tá? O batalhão foi deslocado. E lá nós tínhamos uma SWOPS, na brigada. Tá? Tinha o pelotão do 29 BIB, que fazia parte da SWOPS, tinha o do GAC da cidade, que era o 13 GAC, o terceiro GACAP, tá? E nós trazíamos Pelopes de fora também. Tinha um Pelopes da engenharia, tinha um Pelopes de um outro grupo de artilharia que ficava em Caçapava do Sul. Tá? Então nós montávamos ali uma SWOP, tinha uma SWOPs ali. Quando eu fui servir no 7º BIB, eu fui comandar a primeira companhia de fuzileiros. Eu cheguei lá e encontrei um comandante muito bacana, General Bolivar, que depois foi a general de exército. Tá? Deu baixa e tal. Durante muito tempo ele desempenhou funções muito importantes. E o general Bolivar, o coronel Bolivar na época, ele falou assim: Ridalto, você está chegando da Exaó, você é o primeiro de turma, eu vou entregar para você a primeira companhia de fuzileiros, que você vai descobrir lá que tem um bichinho bem especial, que é o bichinho de estimação dela. E lá você vai assumir o comando das SWOPs da brigada. Você será o comandante da subunidade de operações especiais. Então chega eu para assumir a companhia de fuzileiros. Quando eu chego, eu descobri o bichinho da companhia lá. Logo na entrada da companhia tinha uma espécie de um quadro assim que ficava lá, um enfeite, vamos dizer assim, que era um desenho laranjado com um morcego em preto. Eu falei, gente, é a companhia do Batman. Não é do Batman não, bicho. Talvez tenha sido até inspirada no Batman como super-herói, mas é a Companhia Morcego. Tá certo? Companhia Morcego. Depois eu descobri o oficial que criou a Companhia Morcego, um oficial general também antigão e tal. E aí eu fui comandar a Companhia Morcego, e a Companhia Morcego, o seu primeiro pelotão era o Pelopes do 7º BIB. E juntava os Pelopes do batalhão da frente, que era o 29, desses outros lugares que eu falei, e montava a tal da subunidade de operações especiais. Ali fizemos bastante coisa, porque um batalhão blindado, Glauber, é bem diferente. Um batalhão blindado, o lance do blindado é muito motivante, sabe? Você ter o blindado, você sabe que você é uma infantaria diferente. Você entra com a capacidade de chegar perto do inimigo como ninguém mais chega. Só que você tem que saber passar pelas agruras do blindado. Você combater dentro de um blindado, bicho, não tem nada de gostoso nisso não. Um blindado é um bicho de ferro, tudo ali dentro te machuca, tudo é agressivo. Se você tirar a mão um segundo do banco, perder o apoio, você bate a cabeça no teto, bate a cabeça no companheiro, bate no fuzil do outro, bate no capacete do outro. É uma loucura, você está dentro de um blindado. Né? Eu fui piloto de blindado. Eu fiz o curso de formação, eu pilotava o blindado. Não que eu, como comandante de companhia, precisasse pilotar. Eu aprendi a pilotar o blindado na AMAN, como cadete. Mas depois fui ser comandante de companhia blindada. E você viver uma tropa blindada é uma experiência muito diferente. Então, se aquela tropa toda, o batalhão todo era blindado, era diferenciado, porque teve que se adaptar às agruras de viver dentro de um blindado, de sair sacolejando pelas estradas afora, desembarcar em movimento com a baixa rampa, pode se machucar o tempo todo você está no sanhaço, está na agonia ali de estar vivendo aquele ambiente confinado do blindado, e o blindado entra, faz transposição de curso d'água. Eu falei, meu Deus, esse bicho vai afundar, nós vamos morrer aqui. Tá certo? Não, ele atravessa, ele boia. Tá? Então, você viver aquela vida lá já dá um diferencial. Tá bem? Quando você quando você descobre que ali dentro tem um Pelopes, tem um pelotão especial dentro daquela unidade que já é diferenciada, que tem poucos batalhões blindados no Brasil. Tá? Então você começa a viver a situação. Então por isso que eu estou dizendo, esse pessoal daqui, esse pessoal é o pessoal do 7º BIB lá, tá certo? Que foi formado lá, que eram os meus integrantes. E aí você começa a ver, começa a fortalecer o espírito de corpo. Aquilo que eu falei em outro lugar, em outro momento aqui. Aquilo que no meio militar é componente diferenciado, integrante. É tão integrante que une a gente para a vida inteira. Espírito de corpo. Então, olha que bacana. Os integrantes do Pelopes daquela época, tá certo? Até hoje fazem reunião todos os anos. Tá certo? Todos os anos.
Pô, e não é só isso. Aí você, falando de espírito de corpo, você olha para o conjunto maior também. Pá, mas e a Companhia Morcego? Eu falei, bicho, a Companhia Morcego tem grupo no Facebook. Tá certo? Que eu tô lá. Tá certo? Tem grupo no Facebook. Tá da Companhia Morcego. Diferenciadíssimo também. Tá certo? E outras tropas que eu trabalhei criaram espírito de corpo. Criaram, que sobrevive há décadas. Fala, bicho, eu tenho subordinados meus, do meu pelotão de aspirante, que foi o pelotão do 26 BI paraquedista que eu comandei, quando saí da AMAN. Tá bem? Esse pessoal fala comigo até hoje. Pô, grupo de Facebook, tem lá o grupo de Facebook do Braguinha lá, que reúne a galera no Rio de Janeiro. Pô, o Braguinha tá louco pra me marcar reunião com ele. Tá certo? Com a galera do 26 BI paraquedista, pô, do período em que eu servi lá, de 1988. Pra tu ver a importância desse momento na vida do cara, né? Tô dizendo, bicho. Tô dizendo, olha só, cara. Todo mundo hoje, não tem um milico lá da ativa. Aliás, a maioria era temporário. Ficou lá, o quê? Alguns anos e foi embora. Mas isso aí entranhou no cara. Entrou dentro dele. Pô, isso vale para